Hoje eu estou recebendo aqui no canal Pé na Porta o arquiteto e compositor Glênio Borer. O Glênio é professor da Faculdade de Arquitetura da URGS e arquiteto na Prefeitura de Porto Alegre. Mesmo compondo desde os tempos do Julinho, Colégio Júlio de Castilhos, aqui de Porto Alegre, o seu disco de estreia foi Um Quarto de Si e ele foi lançado em 2021, quando ele estava com 60 anos. Hoje, com 64 anos, ele lançou em 2025 o projeto Embaraço, que inclusive recebeu o Prêmio Açoriano de melhor compositor de MPB. Pé na porta. E alguém deve estar dizendo aí, mas eu conheci o Glênio, mas não sabia que ele cantava. Pois é, surpresas existem. Então assim, agora já vem a primeira pergunta, né? Mesmo sendo um compositor eventual, tu tinha uma produção acumulada. Eu fiz uma conta aí, dá umas 4 décadas de gaveta, né? Mais ou menos. E a tua reinvenção foi aos 60 anos. Já na segunda metade da vida, quando muita gente já tá lá com o pé na pantufa, né? Conta pra nós como é que aconteceu isso. Tu nunca deixou de compor? Como é que aconteceu essa reinvenção aí? Bom, a minha relação com a composição, ela foi durante as 4 décadas, né, assim, eventual, né? Então eu fazia letra de música, eu não toco nenhum instrumento, não tenho nenhuma habilidade do ponto de vista musical, e eu tinha colegas que inclusive me acompanham até hoje, uma amizade daquela época, que são meus parceiros desses trabalhos agora de 25 ainda, e que faziam as melodias e as músicas, né? Então nós, quando nos encontrávamos eventualmente ou surgia alguma ideia, se acabava, vamos dizer, concluindo alguma composição, e ela ficava lá como um registro só da nossa felicidade interna, né? Porque criar é um momento, né, de energia muito importante, e ele te prolonga. E tu tem um momento de criação que é mais fácil, que... Durante momento desse flow, assim. Não existe essa coisa de eu me recolher para compor, nem para... são coisas... E quando aconteciam, né, nessas parcerias, eram muito do momento. Às vezes nos encontrávamos não para compor, mas para outros fins. Conversar. E daqui a pouco ele tinha um pedaço de melodia, eu tinha uma melodia, e eu acabava trabalhando em cima, eu ficava com essa melodia, e aí naquela provocação acabava fazendo... a letra da música, né? E isso era uma coisa, vamos dizer, que era do nosso convívio, do nosso prazer, né? E na verdade, lá perto dos 60, né, eu achei que eu deveria registrar, né, essa produção para que ela tivesse, vamos dizer, uma gravação limpa, uma gravação profissional, bem interpretada, né, profissional, para ficar como um registro. E tentei fazer essa coisa um pouco mais informal, né? Na época eu tinha parceria de apoio do Toneco da Costa, que é um grande violonista, e chamei algumas pessoas do meu relacionamento, assim, que cantavam. Mas assim, não deu muita liga, porque não tinha um projeto por trás, né? Então eu percebi que aquilo ali não ia dar certo. As pessoas não tiveram um envolvimento e maior. E eu resolvi então que ia fazer um CD, que ia dar, vamos dizer, uma dimensão um pouco maior para o projeto, até para poder aglutinar pessoas com interesse. E essa foi a trajetória do primeiro trabalho, que é Um Quarto de Si, que conta com 6 intérpretes locais aqui, excepcionais, e os arranjos do Toneco da Costa. E, claro, isso me levou para uma outra dimensão, que foi entrar para um estúdio que eu nunca tinha entrado. Na verdade, eu fiz a produção, né? Acompanhar o processo de ver a transformação de uma matéria bruta numa composição elaborada, né? E ali também um pouco entender que aquele trabalho tinha uma qualidade, que tinha uma dimensão que
poderia, vamos dizer, tranquilamente ser registrada na forma de E na época tu tinha que quantidade de composições guardadas? Eu acredito que eu tinha entre 20 e 25 músicas, né? Consideradas, que estavam acabadas, mas eu selecionei 12, né? Para poder gravar esse trabalho. E nesse momento aconteceu uma coisa interessante, porque eu não sou músico, eu não sou compositor, mas eu fiz melodia para duas ou três composições, né? Que o processo vem frases musicais na cabeça, quando eu estou andando na rua, estou em algum lugar, e eu acabo gravando no telefone, né? Então o celular me ajudou nesse processo, né? Porque senão você esquece e depois não lembra mais, né? E depois ouvindo, juntando os pedaços, desenvolvendo até construir melodias. Então também se combinou esse processo desse marco de gravação com uma mudança de pele, que era de também, além de fazer letras, começar a fazer música e melodia, né? Nesse trabalho Embaraço, metade das músicas são letra e música minhas, né? E as outras são parte músicas minhas em parceria e parte apenas a letra. E quando tu botou para fora no quarto de si, o que as pessoas assim ao teu redor falaram assim? Pô, cara, vai botar né? Assim, tá com 60 anos que você vai lançar teu primeiro. Tu teve essa, vamos dizer, gozação ou daqui a pouco as pessoas disseram, pô, que coisa legal que tu tá fazendo. Sabe que não teve esse bullying, né? Esse bullying não existiu. Não existiu. Tá. Até porque, assim, as pessoas que me acompanharam nesse projeto estão tudo mais ou menos nessa faixa de idade, né? Sim, então nunca uma longevidade boa. Acho que houve uma surpresa, assim, de não me entenderem, pessoas do meu convívio em geral, de que nunca tinham identificado essa faceta. Até porque, como eu não sei tocar violão, não sei tocar nada, eu nunca me apresentava. Tu não era o cara da rodinha. Então as pessoas não sabiam que eu não ia sair cantando a capela para mostrar o trabalho, né? Então, assim, houve uma surpresa muito grande, né? E até desses músicos que me acompanhavam, porque eu convivia com eles. Eu fazia, a Ângela Moreira fazia jantares lá na sala jazz, eu era o cozinheiro, então as pessoas me conheciam como cozinheiro, mas eu estabeleci uma relação com alguns músicos, alguns eu já conhecia, né, e outros eu fui conhecendo, e até eles mesmos se surpreenderam, mas assim, eu tive uma dificuldade muito grande, né, de chegar para eles e olha, eu gostaria de gravar uma música. E como é que eles te receberam? Receberam muito bem, né, eu que fiquei muito ansioso, né, de ser rejeitado, porque assim, e convenhamos, é uma coisa difícil, porque eu já tinha uma relação de proximidade, eles não sabiam que eu era compositor. Isso é maravilhoso. E eu tive muito constrangimento, né? Porque como é que a pessoa que é um cantor profissional, que já tem uma carreira consagrada, ele pode dizer assim, não, eu faço. Aí olha e é uma porcaria a melodia, então ela está envolvida num processo, né? Então eu tinha muito medo de constrangê-los, né, nessa situação, mas todos foram muito queridos comigo, muito parceiros. Sim, né? deram a real. E gostaram do que eu apresentei. Sim, porque então, se eles não tivessem gostado, também não iam participar. Talvez sim, mas eu não queria transferir esse constrangimento para eles. Sim, né? Então eu tive uma certa dificuldade, sim. No primeiro trabalho eu apresentei mais de uma música para o cantor, para que eles pudessem escolher, aí os mesmos escolheram a mesma. Então eu tive um aprendizado de produção, né? Passei por algumas dificuldades, mas foi um trabalho muito legal, assim, muito afetivo, né? O momento da gravação em estúdio, nós tivemos 21 músicos, né? Então era uma coisa bem impressionante, né? E o Tonex sugeria alguns músicos, outros eu conhecia, e conheci muita gente no meio durante essa gravação. Então tinha um set de gente de primeira, assim, de primeira linha, né? E o que tu acha que foi determinante para tu resolver lançar? Tu tinha falado que era um registro e tal, mas o que foi determinante? Assim, eu vou fazer isto neste ano, ou daqui a 2 anos eu vou lançar o meu disco. O que foi determinante? Era uma necessidade eu acho do que, quê? Bom, eu sou um ariano, né? Somos. Então eu tinha resolvido que ia fazer aquele registro, né? E aquilo eu vi que não
não ia ir adiante, né? Então, assim, esse fracasso é um pouco inaceitável para o Mariano. Completamente. Então, eu fui atrás de buscar esse projeto, né? E assim, e foi muito rápido. Quando eu falei que eu queria gravar um CD, as pessoas mudaram de receptividade, né? Se aliaram no projeto. E aí, a partir disso, eu também tenho um pouco de perfeccionismo. Eu queria fazer um trabalho profissional, né? Tanto que, como eu disse, tinha 21 músicos, sim, assim, do calibre do Paulo Pedrinho Figueiredo, do Aires Potoff, sim, do Mano Gomes, era gente muito boa, né? E o Toneco também, um violonista e um arranjador de primeira linha. Então foi muito prazeroso o processo de gravação. É claro que eu não posso fazer shows. Depois eu fiz um show de lançamento, né? E é muita gente para reunir. Sim. E foram praticamente todos. Eu tinha 25 pessoas, né, dentro do 373. E que foi também no 373. Que foi em plena pandemia, né? Foi no fim da pandemia. No fim da pandemia. Deve ter sido o primeiro show que eles fizeram. Foi logo em seguida. Logo em seguida. Né? Enfim... foi um processo assim muito carinhoso também, assim. E tu te sentiu, por exemplo, que foi aberta assim como uma cirurgia quando saiu esse show, assim? Tu sentiu um livramento bom? Acho que foi um prazer de concretização, né? De concretização. Mas assim, naquele momento lá, e até hoje, às vezes, eu não me sinto assim como um compositor, né? Então eu tenho um pouco ainda essa coisa, tradicionalmente... Tem um pouco de uma síndrome de impostor. Eu tenho uma síndrome de impostor, porque eu sou arquiteto, né? E um pouco... Claro que não é assim, né? Mas na minha cabeça lá, e talvez seja uma defesa, eu como arquiteto, se me derem uma encomenda, eu tenho ferramentas para cumprir essa encomenda, eu vou cumprir. Como eu não sou um compositor que, se você me der uma encomenda, eu posso sentar e dizer, agora eu vou compor. Eu não tenho ferramentas para isso, as coisas acontecem. Mas tu ganhando o prêmio Açorianos de melhor compositor de MPB... Eu acho que eu quero te dizer, assim... Ele é a faixa, né? Eu acho que foi a faixa da Miss. Foi importante esse reconhecimento, porque aí eu fui obrigado a me aceitar. É isso, porque no momento que o disco entra ali, ele concorre com várias outras pessoas. Sim. Foi e para ti foi uma surpresa na hora ali? Ou alguém já tinha te dado uma soprada? Não. Eu recebi a notificação da indicação. Né? Da indicação. Então eu fui... Na indicação tu já... Opa! A indicação foi o mais importante, foi o mais surpreendente. Né? Depois que você está concorrendo com 3, né? Então aí já... Para mim já estava bom, né? Então foi indicado também para melhor EP ou CD, para melhor compositor, para melhor produtor. Né? E teve um instrumentista, que é o Cristiano Ludwig, que também ganhou o prêmio de melhor instrumentista. Né? Então, naquele momento da indicação, aquilo me pegou um pouco de surpresa. Assim. Eu acho assim que, aí não vou ter falsa modéstia, eu acho que o trabalho tem consistência, e eu sabia que ele tinha consistência, mas também sabia que estava concorrendo com uma quantidade enorme. Que no caso é um embaraço. Embaraço. De músicos talentosíssimos e qualificados, né? Então, eu fiz a inscrição, mas eu não estava na expectativa nem na espera. Assim, quando eu vi, veio a notícia e que foi muito, muito bem-vinda, né? E tu também ganhaste um prêmio na Moenda, né? Nós tiramos 3º lugar na Moenda de 24, a 37ª, uma música que foi interpretada pela Loma, que é a música que ela está gravando. Que ela grava. Não, mas assim, tá consolidando o processo. Não, acho que sim. Está consolidando, porque dúvida, eu acho que a premiação ela é um merecimento, porque são outras pessoas que estão vendo o teu trabalho, né? Não, ele ganhou uma dimensão muito maior, exatamente, né? Então, é uma outra dimensão. Quantidade de cantores, de músicos, já existe um entendimento assim de que... Exatamente. Como disse a Mônica Tomasi no show agora, eu faço parte do clube. Mas é exatamente isso. E por isso que quando eu te apresento, eu tenho que te apresentar como arquiteto e compositor. Acho que agora sou. Exatamente, agora foi. Bom, pelo que a gente vê e ouve no streaming,
né? Aqui tem, é que agora eu ganhei de presente, tá? Mas eu ouvindo as tuas composições, né? A gente nota que tu é um apaixonado, assim, pela MPB mesmo, por essa música popular brasileira. E os versos, assim, eles carregam afetos de juventude, dos dias de hoje, né? E eu queria saber, assim, que com esse envelhecimento ativo que hoje a gente tem, vai saber que está vivendo mais e mais com a longevidade e tal, se nesse teu repertório, às vezes aparecem versos que incluem isso, assim, essa segunda metade da vida. Se tu faz uma reflexão sobre isso, não pensada, mas se aparece isso. Eu acho que, assim, objetivamente, não, né? Mas eu acho que tem muita música que fala da trajetória do passado. Então, falar do passado é entender, né, a fase da vida em que tu te encontra, né? E tu lembra de algum verso assim, Glenn? Não, eu tenho uma música num quarto de si que é uma música que rememora assim os churrascos e encontro na casa de um tio, e que era, vamos dizer, e fala de um momento muito especial da minha juventude, né? E que é um marco para mim, que é um marco. E ela tem um refrão, né, que fala, tem sempre um samba que a gente se encontra para cantar, uma coisa assim. Ou seja, essa coisa de que a vida separa, né, ainda que a vida insista em separar, tem sempre um samba para a gente cantar, não é exatamente assim. Sim, mas é isso mesmo. Mas é um pouco isso, a vida separa e quando cruza lá na frente de novo, então conta um pouco dessa história de trajetória da vida, né, e assim como outras tantas, mas assim... Eu acho que, claro, neste processo a gente amadurece, né? Então, talvez algumas coisas hoje estejam um pouquinho mais aprofundadas, ainda que tem uma coisa engraçada nesse processo todo. Eu tinha essas músicas de 40 anos atrás e em Embaraço tem 2 músicas que foram feitas quando eu tinha 20 anos de idade, né? E eu não consigo identificar ali uma diferença de pensamento crítico, né? Elas estão na unidade do trabalho, né? Então eu acho que tem uma coisa de... Elas não são datadas. Não são datadas. Eu acho que tem uma coisa que é uma resposta emocional, né, ao que a vida nos dá, e que isso aí, talvez o amadurecimento da idade, ele pode elaborar alguma coisa e talvez tu possa até pensar alguma coisa diferente com o tempo. Mas acho que a tua resposta emocional ela é um pouco parecida, né, ao longo do tempo. E até vou passar por uma... hoje, né, mesmo tu trabalhando com projetos de gestão, de financiamento dentro da Prefeitura de Porto Alegre, nas secretarias, hoje, assim, escrever música, ela está dentro de um propósito de vida tua? Até pegar um pouquinho do que tu estava falando da resposta emocional, né? O Jung, ele fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E aí, então é um pouco isso. Eu queria entender um pouquinho se isso está no teu propósito de vida hoje. Eu acho que ele tem espaço. Ele tá com pouco espaço, né? Porque o meu encargo hoje ele está assim absurdamente grande, né? Então realmente precisa ter um tempo, né? Fazer música dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, mesmo quando vem uma melodia, eu tenho que ficar repetindo, eu tenho que me dedicar, né? Se eu quiser fazer. Mas às vezes acontece, ainda dentro desse intervalo acontece alguma coisa, né? Mas a intensidade é menor. Mas o saber que isso existe é uma âncora. Isso é uma âncora de estabilidade emocional. Eu sei que eu tenho esse lado que me compensa todas as outras questões que são pragmáticas, que são práticas, que também me dão prazer, né? Mas são encargos, né? E eu saber que eu tenho uma âncora, né, de uma coisa que é genuína, que me emociona, que é uma válvula de escape, que me renova, é um apoio emocional para o meu trabalho. Sim, é um propósito com prazer, né? É um propósito do prazer. Acho que tem uma frase do Jaime Lerner, eu convivi com ele algumas vezes, né? Aqui no projeto da OLA, e tivemos vários encontros, né? E ele tem uma frase que
que é muito interessante, que é quem cria, renasce a cada dia. E eu acho que todo o processo de criação, seja ele qual for, ele te dá mais anos de vida, ele te Com dá certeza. uma consciência de que tu estás vivo, ele te dá uma consciência de dinâmica, de existência, de perspectiva, né? E de estar, né? E de estar presente. Então, esse lado, né, da criação, ele me dá Sim, esta garantia, garantia né, de reinvenção, né? de reinvenção, né? De reflexão, de não estar, vamos dizer, no ponto morto, né? Deixando a vida ir para frente. Não só deixando a vida me levar, né? Também. Mas ouvindo as tuas composições, né, interpretadas por ti ou por outros compositores, músicos também, eu vi assim que é um ótimo playlist, né, para a gente caminhar pela cidade, assim. Eu ontem fiquei assistindo e fiquei andando pela casa de fone. E aí eu fiquei pensando, será que é aí que acontece a conexão com o arquiteto, né? Que então foi responsável por projetos como Viva o Centro a Pé e o projeto da própria Orla. Tem alguma coisa a ver com isso? E agora tu falou do Jaime Lerner, me veio de novo, assim, porque a música... eu não sei, eu achei tuas músicas caminhantes, sabe? Ah, é? Eu achei que elas são caminhantes. Eu digo, será que tem a ver uma coisa com a outra ou eu que acho que tem a ver? Não, eu acho assim que, independente da questão de ser arquiteto, né, talvez seja a forma que eu assim, me construí como um inventor de músicas, né? Ela é muito tributária, como já disse, a um grupo de compositores que eu admiro imensamente, né, e que pegou ali minha fase de adolescência, né, os nacionais, e juventude, aí né? quem tem admirações? Sem dúvida, o Chico Buarque para mim Sim. é o maior de todos, eu não tenho menor dúvida disso, mas João Bosco, Aldir Blanc, como letrista é excepcional, Ivan Lins, né, e Vitor Martins, e aí Djavan é fantástico, todos os baianos, né? Então, assim, a riqueza da música popular, ela é a minha referência, tanto que se for fazer um exame das minhas músicas, é possível encontrar um vínculo mais próximo com um ou outro compositor, né? Ela é tributária, Sim, sim. de alguma forma, né? E acho assim que o que ela tem, talvez, de relação com o que tu está dizendo, é que boa parte delas, elas são imagéticas, assim, elas remetem a um cenário, né? Ou Isso. elas contam uma história completa. Isso. E elas poderiam, de certa forma, ser interpretadas num cenário, né? Isso. Então, talvez isso tenha a ver com essa questão tridimensional que a arquitetura tem, né? E que te remete, talvez, até à imaginação de um ambiente, de uma história, né? de uma coisa transformável em imagem, né? E cada um vai ter a sua imagem na sua cabeça, né? Agora, nesse último trabalho, tem uma música que é uma parceria com o Christian Stiperandir, Sim. que é o meu único parceiro, fora os dois de adolescência, que é o Cláudio dos Santos e o Aldo Voto, e que ela surgiu essa parceria no meio trabalho. O Christian é o arranjador, diretor musical desse segundo trabalho, né? E é uma música que é Estranho para Dedê, que conta a história, né, de um amor platônico por uma bailarina. E na música é o cenário, assim, da pessoa assistindo a bailarina, enxergando todo o processo. Então ela tem, as músicas que eu faço, ela tem, eu acho que um pouco trazem esse traço, talvez, da arquitetura, que é do tridimensional. Eu senti direto isso, tá? Não sei se talvez eu não soubesse que tu era arquiteto, mas eu senti o ambiente. Sim. Eu entrei no ambiente. Sim, cria um ambiente. Eu entrei, eu achei, assim, o meu imaginário foi... E claro, não é proposital, é uma coisa que quando nasce, a minha âncora de criação, ela precisa talvez dessa referência, senão eu não consigo ir adiante. Né? Exatamente. Bom, agora
pegando um pouco mais pela função do arquiteto Glênio, né? Que é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. Não, tanto que na época me falaram, não, quem sabe tu coloca um pseudônimo. Não, só um pouquinho, é a mesma pessoa, né? Não. Que tu é diretor hoje de um programa de financiamento do Porto Alegre Futura, né? Poa Futuro. E qual a expectativa de vida, né? Em 2025 agora que saiu que de 76,8 anos, em 2050 a gente vai ter 81,3 anos, né? O que tu pensa, assim, da nossa cidade, né, para o futuro? E eu falo mais, assim, de acessibilidade, mobilidade, porque a gente vai ser 30% da população brasileira, né? Sim, sem dúvida. 60 mais. Nesses projetos todos, né, nós estamos vivenciando um período que, do ponto de vista internacional, o urbanismo está muito... tem como pauta, né, a questão da pessoa, a questão da humanização da cidade, no foco em transporte ativo, né, na bicicleta, na caminhada, na redução de distâncias, né, a cidade em 15 minutos, ou seja, coisas que a pessoa possa fazer a pé. Então, existe toda uma mudança que envolve, vamos dizer, um pensar, né, a vida na cidade, né, tanto que é fundamental que temos redes de transporte coletivo, mas existe também um desejo que o transporte de longo alcance ele seja cada vez menos necessário e que as pessoas possam cada vez mais, né, reforçar a vida no seu território. E existe também um apelo muito grande aí na questão do transporte ativo, de que o caminhar é o primeiro e principal deles, e o mais genuíno e o mais ancestral. Exatamente. Então, e o mais necessário. O mais necessário envolve saúde, envolve ativação da vida na rua, envolve mobilização comercial, envolve interação comunitária. Então, é um tema que está na pauta dos bancos internacionais, na pauta do urbanismo internacional e na pauta dos técnicos, né, que trabalham dentro da cidade, dos gestores também. Então, isso me parece que é uma questão de consenso, né? Então, os nossos projetos eles têm muito isso de, por exemplo, no centro histórico, de recuperação e transformação das calçadas em calçadas caminháveis, alargamento de passeio, tomando um pouco do espaço do carro e dando oportunidade para uma vida comunitária em calçada. Nós tivemos o advento dos parklets, né? Que hoje em Porto Alegre tem uma quantidade muito grande. E eles deram uma resposta fantástica, né? Se passarmos ali nas quadras da Andradas, a vida que tomou aquele local. E a vida na calçada, na rua, né? Os parklets tiveram um incremento nessa questão. Então, os projetos eles estão muito alinhados com uma ideia de canteiros de chuva, arborização, alargamento de passeio, mobiliário urbano, segurança, iluminação, ou seja, provocar, né, e proporcionar que essa vida na cota zero, né, no chão, né, a vida de rua, ela seja mais interessante, mais segura e mais viável. Eu me dou muito bem com isso, viu? Porque eu sou uma rueira de plantão. Eu adoro rua, adoro centro. E, claro, toda vez que o ambiente fica mais utilizado, fica mais seguro, isso atrai mais pessoas e atrai mais negócios. E então é um ciclo, ideia de um ciclo. E tu acha que virtuoso. Vai ser possível isso acontecer? Assim, ele está sendo possível com investimentos, assim? Não tenho dúvidas. Nossos projetos, eles, por centro e 4 distritos, eles incorporam essa questão, né? E nós temos muitos desses projetos que são projetos de infraestrutura pesada mesmo, né? De macrodrenagem e tal, mas também a ideia é que quando uma intervenção de macrodrenagem ela atinge uma via, que ela seja também já recomposta com estes padrões, né? E na medida que isso com o tempo vai se transformando num padrão, né? Existe um processo de mudança de cultura, né? A ideia, a tendência é que a cidade, ao se
atualizar, ao se reformar, né, ela adote esses padrões e cada vez mais ela se transforme numa cidade caminhável. Né? E precisa ser uma Porto Alegre sustentável também, né, em todos os aspectos, né, que eu acho que às vezes as pessoas... eu penso assim que o cuidado da cidade, que também ele tem que ser do morador, né? Não há dúvida. E eu vejo que às vezes eu acho que falta um trabalho em relação a isso, a conscientização do cidadão, né? O que ele tem que fazer para ser mais feliz nessa cidade e também exigir esses equipamentos e conversar sobre isso, né? Porque ele vive, ele mora nessa cidade. Ele é responsável também por essa cidade. Não há dúvidas. Eu acho que na esteira desta questão da cidade se voltar mais humanamente para a pessoa, né, existe também na base desse pensamento uma recíproca de que a pessoa se entenda como um cidadão da cidade, né, no coletivo, de que suas atitudes individuais elas refletem, né, numa construção que é coletiva. Então a gente tem, claro, inúmeras situações, né, mas muitas vezes há alagamentos porque entopem as bocas de lobo, porque tem lixo jogado na rua, que se recolhe, né, de arroios, sofás, geladeiras, né, então assim... então é um trabalho de duas mãos, de conscientização, né, e de demonstração por parte do poder público. Então essas coisas têm que, de certa forma, andar junto. Então, quer dizer, por que eu jogo uma geladeira dentro de uma arroio? Porque eu não tenho dinheiro, talvez, para descartar. Então a prefeitura tem proporcionado essa situação de criar pontos de descartes e até de recolher, o que favorece questões como essa. Mas isso demora, né? Isso demora até a pessoa entender, até a pessoa... então, a questão do lixo, da separação do lixo, que Porto Alegre tem isso há muitos anos e ainda nós temos muitas dificuldades. A questão do vandalismo, né? De queimar containers, a questão de a pessoa colocar o lixo indevido dentro do container, orgânico, na frente, né, na quadra em que ela tem o comércio, sabendo que vai gerar cheiro e sujeira, mas se não tiver na frente da minha porta não faz mal, pode estar na frente do vizinho, né? Ou seja, eu acho importante ter parada de ônibus, mas não na frente da minha casa. Então, assim, esse processo de construção coletiva, evidentemente, que ele tem do poder público e ele tem uma construção necessária do cidadão. E hoje, assim, tem algum lugar modelo que Porto Alegre, por exemplo, ou não, pode ser um conjunto de cidades, mas alguma coisa que vocês enxergaram que pode ser um modelo para Porto Alegre que tem dado certo? Hoje as cidades mais faladas, né, em termos mundiais e da América Latina são Medellín, né, Bogotá. Né, Medellín tem uma transformação absurda, né, saindo de uma condição de domínio do narcotráfico para uma evolução da cidade em 30 anos fantásticas. Né, e não só em intervenções físicas, como também nessa questão de entender a cidade como uma cidade de todos, né? A cidade do México tem evoluído com muitas ações nesse sentido também. Nós temos Curitiba aqui como uma cidade que sempre é uma cidade à frente, né? De ponta em proposições, às vezes tem até mais propaganda do que realidade, mas não faz mal, também faz parte do negócio. Então, e exemplos pontuais em várias capitais brasileiras, né? Em Porto Alegre também, sem dúvida, né? Mas eu acho que hoje a referência, assim, de uma cidade que despontou e que todo mundo está olhando, passa um pouco por Medellín. Por Medellín. E quando tu falaste da cidade caminhante, né? E o centro sendo um exemplo, hoje, por exemplo, o que é exemplo? Eu imagino, a Orla é um grande exemplo? A Orla, sem dúvida, ela é um grande exemplo. Né? Eu acho que ela é um exemplo de transformação da cidade, né? De transformação da própria autoestima da cidade, de relacionamento com o rio, né? De ser uma cidade com um pouquinho de um ar de praia, né? Que Porto Alegre sempre foi muito sisuda também em relação ao clima. Então eu acho que quando nós estávamos desenvolvendo o projeto, nós tínhamos essa convicção
de que ia mudar a cara da cidade, né? Seria um cartão postal da cidade. Ela é extremamente democrática. A gente vê assim pessoas indo em restaurante que tem até um valor mais alto, indo no bar, indo levar o seu lanche, sentar Sim. com a cadeira para fazer um piquenique, o pessoal jogando futebol nas quadras até de madrugada. Então, assim, ela realmente foi um case de sucesso muito importante. E, claro, ali nós tivemos condições de ter passeios muito largos, são quase que esplanadas, né? E que convidam muito nessa questão da caminhabilidade, da bicicleta, do patinete, né? E quando tem estabelecido, assim, numa certa escala, um exemplo, né? Ele acaba, vamos dizer, contaminando positivamente, né, a forma de viver, ou pelo menos ele cria uma referência que as pessoas ambicionam aquilo, passam a ambicionar. Sim. E falando um pouquinho em ambição, a gente estava conversando antes, tu me falaste que tu tinha te aposentado e voltou para a prefeitura como cargo de confiança, né, que a gente chama popularmente de CC. E isso era uma ambição tua, assim, eu não posso parar, eu tenho que continuar? Não, de forma alguma. Eu fiquei menos de um ano aposentado, né, em casa, ainda trabalhando na universidade, né, mas assim, meu trabalho na universidade era de 20 horas, era mais light, né, então... Sim. E meus dias eram extremamente ocupados. Eu não senti nenhuma dor de não estar trabalhando. Né? Não ambicionei, né, retornar ao trabalho, mas eu tive convites reiterados assim, por uma circunstância, né, o secretário Schirmer assumiu o planejamento e o encargo de cuidar do centro histórico, que é enfim, uma questão muito cara para ele. E eu tinha ficado 12 anos cuidando do centro como coordenador, né, do projeto Vivo Centro. E aí, para quem ele perguntava quem é que era o Glênio. Ele viu o meu nome. Né? Então, ele me convidou algumas vezes e eu neguei inicialmente porque estava bem, assim. E aí resolvi lá pelas tantas, não, daqui a pouco eu vou aceitar, porque também tem uma questão financeira, tem uma outra questão, e se eu quiser depois eu saio, não estou preso a isso. Porque é uma grande mentira, depois que tu entra não consegue sair mais. Sim, exatamente. Enfim, então eu não estava descontente porque eu estava tratando de outros planos, de outras questões, de outros projetos, eu não fiquei em nenhum momento assim deprimido ou vazio, né, por essa questão de perder o trabalho cotidiano, né? Mas também eu me sinto muito bem hoje ainda, acho que eu tenho muito para contribuir e tenho uma experiência muito grande de prefeitura e com a cidade. Essa minha relação com a universidade também me ajuda bastante nos embates de projeto. Então, eu acabei, vamos dizer, assumindo esses desafios, né? Tenho uma relação muito boa dentro do quadro que eu trabalho, com o meu secretário, que continua sendo o Schirmer. E é um lugar que, apesar de toda a diversidade e a crueza do dia a dia, ele também me dá muito, muito prazer e me dá perspectivas de desafio, né? Eu acho que o desafio ele é fundamental para te manter ativo, né? E a gente estava falando também da longevidade, né? Em algum momento tu sentiu assim, puta, tô ficando velho. Tu sabe que a gente acho que a natureza te dá essa questão assim de tu ir te acostumando, né, com a velhice, tu vai enxergando até te olhando no pouco espelho. Pior, então tu vai também, já não enxerga bem as ruas, então parece que tu é sempre o mesmo, né? E isso acho que é necessário para que tu não te deprima, né? Então eu nunca me senti assim com essa questão da idade ser uma trava para mim. Né? Agora, claro, hoje, por exemplo, no encargo que eu tenho hoje na prefeitura, chega em algum momento assim, eu não tenho mais concentração para ler tudo isso. Tem coisas assim do operacional que eu digo, não tem mais energia para sentar e ficar na frente de um computador trabalhando. Mas aí tu tem outros que fazem isso, né? É evidente. Então eu fico mais num processo de gestão, que também é extremamente desgastante, te exige muitas decisões por dia, né? Exigem uma movimentação muito grande, mas talvez, vamos dizer, aí na tarefa assim do braçal, da repetição e tal, isso eu acho que a idade pega sim, porque para mim isso é uma coisa que é difícil de fazer, né?
ou pelo menos assim, eu não sei se ela é difícil ou se eu consigo. Bom, não, acho que eu cheguei num ponto que eu posso escolher algumas coisas. Não, que tu pode escolher até idade. por umas leituras que eu fiz, né? Tem uma teoria que é de um psicólogo chamado Cattell, que ele fala que a gente tem duas inteligências, que é a fluida e a cristalizada. A fluida é a bruta, é do jovem, raciocínio rápido, flexibilidade, e a cristalizada é a sabedoria, da experiência. Claro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que misturar as gerações. Exatamente. E trabalhar, né, tu dando toda a tua experiência, a tua sabedoria que tu tem, que é por isso que tu tá lá. E a mistura das gerações é responsável por a maturidade ficar mais estratégica, né? Eu acho que falou uma coisa muito interessante. Nós temos uma equipe lá de 50 pessoas. Muitas das pessoas são maduras, assim, do ponto de vista da idade, até porque o currículo eu tinha exigências, né, de uma certa trajetória, né? Mas entrou um grupo considerável de gente nova, aí na faixa dos 30 anos, e que é muito bom de trabalhar com eles. Isso me renovou muito, né? Com certeza. Renovou muito a energia, a alegria, então isso é contagiante, assim, e pessoas também com muita capacidade, né? Então acho que essa mistura aí de gerações, de intensidades, de gerações, de olhares, e a gente aprende muito, é um olhar diferente da vida, ou às vezes tu te enxerga um pouco de como tu era, e às vezes tu quer aconselhar, e daqui a pouco tu tá recebendo conselho. Né? Então é uma troca muito interessante, acho que a gente não deve nunca abdicar, porque a tendência da vida é a gente acabar convivendo com os grupos da mesma faixa etária. Com a mesma bolha. Né? E claro que é bom, porque é confortável, todos têm os mesmos problemas, as mesmas ambições, mas essa mexida, né, esse desequilíbrio, às vezes, ele é muito interessante, né? Ele é muito movimentador. E acho legal porque esse desequilíbrio, ele faz também uma outra coisa que chamam de mentoria reversa, né? Que tu estava falando, daqui a pouco eu estou recebendo conselhos e ideias daquela outra geração, e eu passando isso, né? E que é aquele tudo junto e misturado com propósito, né? Dúvida, com propósito. Às vezes esse conselho não é um conselho, né, típico, né, mas é assim, tu enxergar a pessoa pensando diferente, agindo diferente. Sim, sem enxergar a barreira dos dois lados, o que está acontecendo aqui? Isso aqui eu também posso pensar assim, né? Sem enxergar a barreira, porque o etarismo também, ele funciona não só para os mais velhos, mas para os mais jovens também, né? Ele é um preconceito contra a idade. Óbvio que os mais velhos sentem mais, porque vai para a invisibilidade, mas os mais jovens também sentem. Mas meu trabalho, eu brinco muito com isso também, com a minha idade. Né? Eu sou mais velho de todos, né? E eu brinco bastante com isso. Eu acho que a gente também tem que levar isso de uma forma divertida, né? Então, assim, da gente rir da gente mesmo, da gente e um pouco assim, é uma brincadeira que, de um lado, ela está dizendo, sim, eu tenho minhas limitações, agora eu sou diferente, né? Mas também está dizendo, mas eu tenho outras coisas que vocês não têm. Que vocês não têm. E todo mundo sabe disso, né? Então, que existe essa compensação e ela é muito saudável. Acho que entender isso é fundamental para tu te entender ativo, né? Sim. Então, acho que essa questão da idade... bom, e aquela máxima, né? A outra opção é muito pior, né? Exatamente. Mas eu acho que o legal aqui, ouvindo o Glênio, é que o que impulsionou ele aí foi a força, a coragem de botar na roda, né, essas composições, ser premiado, fazer o show e continuar a profissão dele como arquiteto, professor, mas pegar essa parte da reinvenção e não só dizer, não é hora, eu devia ter feito isso quando eu tinha 20 anos. E eu acho que quando a gente faz e isso vira ação, é um prazer absoluto, né, da vida. Porque a vida vale a pena ser vivida, né? Não tem dúvida, e eu acho que isso aí é em todas as coisas, acho que as pessoas fazem isso, elas fazem isso, porque, vou entrar numa aula de yoga, é um desafio, porque a pessoa não sabe nada desse assunto e ela vai aprender, ela vai se capacitar, ela vai se sentir, né, evoluir. Então, seja qual o projeto que tu tiver, eu acho que é importante tu entrar em algum nível de desafio, ver que está concretizando, né? E isso acho que é o que movimenta, né? A gente
que é tu não te sentir velho, né? Que Sim, que é a desprezado, palavra, desprezado. Não, é te sentir dentro da vida, né? No teu momento, né? E no momento que é bom, né? Um momento que é bom. Legal, assim. Então, eu vou fazer um comercial agora, né? Então, aqui eu estou com o físico, mas vocês podem tranquilamente acessar os streamings aí. Tá no Spotify, né? Tá em todas as plataformas. Todas as plataformas, tem todas as plataformas, que é Um Quarto de Si e o Embaraço. E façam o que eu falei, coloque aí como playlist e saiam pela cidade. Eu acho que tem muito a ver com esse arquiteto, viu? Eu fiz vários cenários imagináveis aí com essas músicas. E se ele fizer um outro show por aqui, aguardem. Glênio Borer. O Pé na Porta recebe a Zoravia Betchol, uma artista visual que nasceu em 1935. Que horror! Em Porto Alegre, e que completou em 17 de dezembro de 2025 90 anos. Um absurdo. Que lindo.